Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar uma coisa que vai acontecer nessas eleições de 2026, ok? Mas eu quero que você depois confirme. Pode ser no Google, pode ser no ChatGPT, pode ser com a inteligência, pode ser aonde você quiser, mas eu vou querer que você confira os fatos que eu vou te colocar aqui nesse vídeo, ok? E para você ter a noção do que eu realmente estou falando, você sai desse vídeo, entra rapidinho no Google e veja o que eu estou falando, ok? Veja a veracidade do que eu vou te falar aqui hoje neste vídeo, pessoal. Então presta atenção porque eu vou fazer uma comparação desta matéria aqui da Veja, da matéria da Oeste, desta matéria aqui da Oeste, que é exatamente sobre isso, eu vou querer que vocês confirmam, e sobre a entrevista, né, que o Paulo Figueiredo deu diretamente lá de Washington para o Metrópolis, explicando tudo que aconteceu lá nessa reunião com Flávio Bolsonaro, né, e Marco Rubio, porque a gente teve depois o encontro ontem com o Marco Rubio também, né, não foi só com o Trump, inclusive o Trump não conheceu o Flávio Bolsonaro, ok? Então, pessoal, deixa o like de vocês que eu vou explicar nesse vídeo aqui tudo o que irá acontecer agora nos próximos meses e até em relação às eleições de 2026. Presta atenção nisso, porque depois você vai conferir, vai ver o que eu tô falando, ok? Não é baboseira, pessoal. Então deixa o seu like para mais pessoas verem isso, para mais pessoas entenderem o que eu vou falar aqui, ok? Para mais pessoas também confirmarem, certo? Você sai daqui, entra no Google, clica no Google e confirma. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, ok, pessoal? Então vamos lá pro vídeo, presta atenção. Olha a matéria. Quando a gente fala grande mídia, é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Presta atenção. Olha o que a Veja tá falando sobre, né, no caso do Flávio Bolsonaro, pessoal. Olha, desculpa, a Veja pode trazer algumas matérias assim, assado, às vezes ela tá falando, né, às vezes ela traz o fato de fato como ele é, às vezes ela traz a interpretação daquele fato de fato como ela é, sem, né, descrição cognitiva ali do próprio jornalista, né, e do editor que tá escrevendo a matéria. Mas olha o que ela escreveu aqui. Flávio Bolsonaro cria novo problema para si em visita a Trump. Eu vou explicar para vocês esse vídeo que não criou problema nenhum, ok? Não criou problema. Ó, pré-candidato tirou uma foto com o presidente dos Estados Unidos e alega ter tratado de temas de política nacional com republicano. Você sabe o que eles estão falando nessa matéria aqui? Eles estão falando o seguinte, que o Flávio Bolsonaro foi lá para foi lá para Washington, foi lá, entrou na Casa Branca, foi lá conhecer o Trump, justamente só para tirar uma foto, né? Aqui, ó, pousou ao pé do lado do presidente americano que estava sentado numa postura característica adotada por ele, né, quando recebe visitantes. O problema não foi a natureza do encontro, foi a história criada por Flávio. Olha isso, eles estão dizendo que foi a história criada por Flávio em torno da audiência. Presta atenção que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui, tá? O Paulo Figueiredo explicou, e ele explica, né, de uma maneira bem detalhada, e eu acredito muito no Paulo Figueiredo, porque assim, eu acompanho ele já há muitos anos, e tudo que ele vem falando, eu vou confirmando os fatos, e de fato é aquilo que está acontecendo. Então ele tem ali uma autoridade a preservar, ou que ele tem uma imagem a preservar, ele não é qualquer jornalista, ele inclusive é uma pessoa hoje que junto com o Eduardo Bolsonaro está fazendo essa, né, escala, essa interlocução ali entre, ok, a direita brasileira, né, o governo americano, Trump, Jason Miller, Marco Rubio, né, J.D. Vance, todo mundo que você pode imaginar do governo americano, ele que faz o elo, ele junto com o Flávio Bolsonaro com o Eduardo Bolsonaro estão fazendo esse elo entre, né, direita brasileira e governo Trump. Então presta atenção, pessoal. O que está acontecendo aqui? A grande mídia está dizendo que o Flávio Bolsonaro foi lá só para posar para fotinho, ok? Só para tentar melhorar a imagem dele, certo? Não, errado, ok? Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro foi lá a convite do Trump, ok? E eles discutiram, sim, assuntos muito sérios, voltado aí para diversas questões e pautas técnicas pesadas, ok? Muito longe de ser fofoca, muito longe de ser qualquer coisa ali forçada por uma foto, ok? E eles ficaram lá 1h40 e a conversa com o Trump teve, sim, ali entre 30 a 35 minutos, pessoal. E, de fato, olha só, aquela medalha que vocês viram o Eduardo mostrando, o Flávio mostrando, acho que o Paulo Figueiredo também mostrando. O Paulo Figueiredo, eu tô comentando ele porque ele ficou lá do começo ao fim e ele ouviu tudo, tá? Ele estava lá de fato, ouviu tudo e ele não tem o que esconder, não tem o que falar, ele é um cara ali justo, né, que traz a verdade, é um cara ali bem, às vezes, ranzinza, mas ele quer a discussão justamente para trazer os fatos verdadeiros para a audiência dele. E essa medalha que eles ganharam, pessoal, é uma medalha altamente disputada lá no governo americano, que o presidente só entrega a pouquíssimas pessoas por quem ele possui real estima e consideração pessoal, pessoal. Ok? Então vamos lá para as pautas técnicas, porque
depois disso, eu vou mostrar um dado para vocês, pessoal, que é justamente uma pesquisa, e eu vou mostrar quem fez essa pesquisa e quanto que essa pesquisa já acertou nas últimas eleições, tá? E vocês vão ficar impressionados com isso, certo? E o entusiasmo de vocês em relação a 2027 para o próximo presidente vai, assim, aumentar exponencialmente, pessoal. Presta atenção nisso que eu tô falando, porque é algo muito interessante nessa análise aqui que eu fiz baseado nessas 3 notícias, tanto aqui do vídeo do YouTube do Metrópolis, da Oeste e da Veja, pessoal. Presta atenção. Então, começando aqui pelo que eles discutiram. Questões de território, ok? Expuseram a questão atual do governo brasileiro que não controla, né, o próprio território, não controla 1/4 do próprio território, que está nas mãos, né, daquelas organizações, ok? Que a gente não gosta de falar aqui, ok? Que são ali facções, né, criminosos, e o Trump se assustou com isso, perguntou, nossa, então parece que a situação de vocês é pior do que a do México, né? Óbvio que não chega a tudo isso, porque realmente no México é algo bem complicado, né? Lá é algo mais explícito. E aí tem a questão do lobby, né? Do narcoterrorismo, ok? Ponto, né? Só para vocês entenderem, o Flávio explicou tecnicamente que o governo atual foi Washington fazer lobby para que, né, o C, ponto. E depois, né, e o V, tanto aquelas organizações de São Paulo e do Rio de Janeiro que a gente sabe, né, o comando aqui o primeiro, né, ponto, comando aqui, não fossem designados como organizações terroristas estrangeiras, pessoal. Então o Flávio rebateu de fato esse lobby e defendeu que a classificação delas, pediu pro Trump, é para considerar sim, você vai considerar. E também ele falou, né, a questão do escudo das Américas, que isso já tá tendo ali um resultado, que é justamente ali todas as nações com compromisso aí formal, né, ali de combater justamente essas organizações que são organizações criminosas, né, e o Flávio disse lá, o Brasil integrará imediatamente o escudo das Américas assim que eu assumir, ok? E aí vem o assunto do futuro ex-presidente, pessoal, que é óbvio, né, que a gente quer saber também o que aconteceu, rolou o assunto do futuro ex-presidente, né, do LU, LA, né? Quando foi perguntado, né, quando perguntado se Trump elogiou o atual presidente, Figueiredo sorriu e soltou a bomba. Nessa entrevista aqui, o Paulo Figueiredo, quando foi perguntado para ele assim, Paulo, e aí, o Trump elogiou o atual presidente? Aí ele deu uma risadinha e falou, Trump quis saber exatamente o que, né, o atual presidente aqui do Brasil falou depois, né, que ele foi embora, né, depois da última reunião. O que ele falou depois aqui no Brasil, né? Aí o Figueiredo respondeu que, nós demos a resposta de volta e eu acho que Trump não gostou muito do que ouviu, ok? Alguns comentários não foram tão elogiosos assim, ele tá sendo muito, assim, discreto na sua resposta, né? Ele tá sendo bonzinho ali, porque devem ter falado o que aconteceu. Só você olhar, né, o que tá acontecendo, só você olhar o que o Lula falou, o que o atual presidente falou, né, depois dessa reunião, ok? Mas ele disse no final, né, a gente deixa isso pra história. Vamos deixar isso pra história e vocês vão ver depois o que será contado, pessoal. E aí, assim, isso é para vocês entenderem que quem convidou foi o Trump. O Trump não conhecia o Flávio. O Trump queria conhecer o Flávio, ok? Então, o Trump que convidou justamente para querer conhecer, ver quem será, né, o futuro presidente do Brasil e entender o outro lado da moeda, obviamente, da boca, né, tanto do Eduardo, que é do outro lado, né, da direita brasileira, do Flávio e do Paulo Figueiredo ali, pessoal. E aí, pessoal, agora a gente chega aqui, nisso que eu quero mostrar pra vocês. É a última pesquisa que saiu há 2 dias atrás, certo? Do BTG Nexus, pessoal. Isso eu quero que vocês pesquisem. Pesquisa no Google depois quem que é esta instituição BTG Nexus, só que você vai pesquisar assim, qual que é a taxa de acerto das últimas eleições da BTG Nexus, tanto a última, né, que o atual presidente ganhou, e da anterior. Eu quero que vocês pesquisem e vocês vão ver pelos seus próprios olhos o que eu tô falando aqui. Preste atenção, a BTG Nexus é uma pesquisa que saiu dia 25 de maio, tá? Há 3 dias atrás. Mostra que o senador Flávio Bolsonaro tem 18% das intenções de voto nesse grupo contra 15%, ok? Do atual presidente. Presta atenção nessa pesquisa aqui, Segundo o levantamento, 18% dos entrevistados afirmam preferir o candidato, um candidato sem o apoio do atual presidente ou do Bolsonaro, ok? Eles não querem nenhum apoio de ninguém, então eles querem uma terceira via. Desse grupo, 18% declararam voto ao Flávio Bolsonaro, no cenário estimulado de primeiro turno, enquanto que 15% optam
pelo atual presidente. Então, a gente já vê essa disparidade. Só que, no entanto, olha aqui, no entanto, a maior parte desse eleitorado, que são 54%, permanece dispersa entre outros nomes, pessoal. Agora, qual que é o ponto desses 54%? Esse 54% é oposição ao governo atual. E eles estão querendo achar uma terceira via ali no Caiado, no Zema, né? Que já tá bem enrolado, o Zema e tudo mais. Só que a partir do momento que esse 54% vê que ali, tanto no primeiro turno como no segundo, que essa terceira via não tem força para competir, né? Não vai adiantar nada o cara voltar ali, grande parte desses 50% vai colocar o seu voto em quem? É a análise que eu tô fazendo, é a suposição que eu tô fazendo e que ela é factível, pessoal. Em quem? E isso é justamente o Anexos, ok? Que tá falando, não sou eu, tá? Então, os dados sugerem, porém, que parte dos eleitores migra para os principais polos da disputa, quando confrontada com nomes concretos, ou seja, com nomes concretos ali que estão na disputa. Esse movimento ocorre embora exista um contingente relevante que declara buscar uma alternativa à polarização, ok? Então, esse movimento ocorre embora exista um contingente relevante, que são 54%. É um contingente relevante que declara buscar uma alternativa à polarização. Só que o que acontece? Parte desses eleitores, ou seja, não que será os 54%, vai migrar para os principais polos da disputa, né? Quando confrontada com nomes mais concretos, ou seja, parte desse 54% é tudo oposição, tá? Oposição ao atual governo. Pode ser parte ou mais ou menos, mas são 54%. Vai migrar para o Flávio Bolsonaro. Então vocês estão entendendo que essa movimentação aqui, ó, essa foto que vocês estão vendo aqui, ok? Não é à toa. Isso aqui que o Paulo Figueiredo falou não é à toa, ok? E vai lá e pesquisa esse nomezinho aqui, ó, para você ver, ó, BTG Nexus, qual que foi a taxa de acerto dessa instituição nas últimas eleições, para você ver o que eu tô falando. Pesquisa no ChatGPT, pesquisa no Google, ok? E vem comentar aqui embaixo, ok? Então, pessoal, esse vídeo é para você entusiasmar, se entusiasmar ainda mais, ok? Com o ano de 2027, porque sim, terá uma grande mudança no governo. E sim, pessoal, a minha opinião é que a gente já sabe quem será, né, o futuro presidente do Brasil, que é exatamente esse aqui que vocês estão vendo, né, o que eu tô aqui, ó, passando o mouse em cima, pessoal. Beleza? Então, para você que assistiu até aqui, eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse, ok? Confirma as informações, comenta aqui o que você viu, tá? Porque eu já confirmei tudo, certo? Não adianta vir aqui com baboseira falando, ah, não é isso, eu já confirmei, tá? Essa aqui é uma instituição muito séria, patrocinada pelo mercado financeiro que, tá, administra a nossa bolsa de valores, pessoal, certo? Então, assim, isso aqui é muito sério, pessoal, é muito sério, tá? É muito sério, ok? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Vou pedir para mais uma vez você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever, ok? Se inscreve para você estar sempre ligado aqui no que eu tô trazendo para vocês, pessoal. E eu me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, até lá.